Ó, eu aqui. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Charles Nader Sharks School. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro, às 20h08. Eu tô um pouco atrasada porque foi travando umas coisas aqui, eu fui tentando consertar e não dava certo, mas agora que acabou dando certo, né? Ai, que bom. Bom, pessoal, a Flávia tá falando, né? Não estou conseguindo acompanhar. Ah, não tá, Flávia? As lives desse horário, mas assisto depois. Ah, tá bom, então. Hoje, assim que eu terminar, eu já subo. Assim, geralmente eu tenho feito isso, né? Assim que eu termino, eu já subo pro meu canal, tá bom? Pra você saber as próximas vezes. O horário ficou ruim pra você? Então, pessoal, olá, boa noite, Eduardo, tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe uma novidade para vocês, né? Deixa eu passar aqui primeiro, deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho, porque eu acho que eu estou com problemas no meu... Ah, tá indo direitinho para vocês. Hoje eu trouxe uma novidade para vocês, né? Primeiramente, eu gosto sempre de falar um pouco falar um pouco da minha vivência, né? Da minha experiência, para quem não me conhece. Eu sou Danusa Machado, especialista em inteligência emocional para trader. Tenho me especializado nisso, né? Nos últimos meses. Já trabalhei com essa parte de inteligência emocional em algumas empresas, algumas boas empresas, né? Inclusive. E sou formada em psicologia e também sou trader, opero, né? Bom, a novidade que eu trouxe para vocês hoje é a seguinte, foi até uma ideia que me deram, né? Depois, se vocês gostarem, eu conto de quem foi a ideia, senão não. Eu vou falar hoje para vocês, o tema é o seguinte, o tema é a base do sucesso. Então, a base do sucesso para nós operadores. Nós estamos cansados de ouvir falar, né, de ver, eu preciso isso, eu preciso aquilo, só que muitas vezes a gente não consegue colocar estas informações em prática. Aí hoje eu trouxe uma questão para a gente pensar. Eu fiz uma associação sobre a base do sucesso com a maratona, né, e o mercado financeiro. Vamos ver se dá certo essa associação aí que eu fiz, né? Eu gostaria até de pedir para vocês que vocês procurem pensar um pouco naquilo que vocês mais gostam. Conforme eu for apresentando algumas coisas aqui, eu vou pedir para que vocês pensem também, tentem trazer para exemplos de coisas que vocês mais gostam de fazer, tirando o mercado financeiro, é claro, porque a gente vai, através da nossa prática, a gente vai aprender um pouco a lidar com isso no mercado financeiro, tá bom? Oi, Gil, tudo bom? Como você está, moça? Você tá bem? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. O que eu fiz? Eu trouxe essa experiência para a gente fazer... eu trouxe para a gente fazer uma associação de comportamentos, de estratégias, né? Em cima de alguns teóricos, alguns conceitos que as pessoas têm trazido, alguns estudiosos, para que a gente possa pensar um pouco sobre essa prática no mercado financeiro. Wakeboard... O que é isso, Martine? Ah, tá. Eu não entendi, Martine. O que é? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Obrigada. Acabei de começar. Eu me atrasei um pouquinho também, Gil, hoje. Ah, legal, doutor Marcos. Então você vai me ajudar bastante, que a gente vai pensar nessa vivência aí, na sua caminhada, tá? E aí, ao final... eu fui pensando em alguns momentos em que eu me coloquei em cima para fazer uma determinada prova ou para alcançar um determinado objetivo, e eu acho que vale a pena vocês pensarem também em um objetivo que vocês estejam traçando ou que vocês já tenham traçado, para a gente tentar fazer essa analogia, tá bom? Tá travando aí para vocês, pessoal, ou só o meu que tá travando aqui? Tá travando para vocês? Não? Tá normal? Beleza, tá ótimo então. Vou dar continuidade. O problema eu acho que é aqui mesmo com
O OBS, que hoje de manhã eu vi que tiveram problemas também. Ah, beleza. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Beleza. Obrigada, Laura. Tá. Então, vamos fazer a nossa associação. Bom, a gente vê várias pessoas que já estão há muito tempo no mercado financeiro, alguns estudiosos do mercado financeiro, algumas pessoas que falam a respeito do mercado financeiro, e eles trazem alguns aspectos para a gente, né, para se obter sucesso. Inclusive, o Bo, ele fala sobre isso também, né? O que ele traz, né? Ele trouxe, né, uma vez, que para que a gente possa ter sucesso, né, para a base do nosso sucesso no mercado financeiro, né, ele falou que a gente precisa, né, do gerenciamento de risco. É claro que ele não trouxe com essas palavras, né, e além dele, outras pessoas que estudam psicologia do mercado financeiro, eles também falam sobre isso. A gente precisa conhecer um pouco de análise técnica, precisa conhecer a psicologia do mercado, e eu complementei com esse planejamento estratégico que eu também acho muito interessante. Então, a semana passada, a gente falou bem detalhadamente sobre a parte de planejamento estratégico. Hoje eu vou só pincelar para que a gente consiga colocar em prática, né, para que a gente consiga trazer a prática disso, para a gente fazer um apanhadão geral no final. Tudo bem? Então, vamos começar? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a parte do planejamento estratégico. E para se falar de planejamento estratégico, então a gente vai pensar num primeiro item, né? O primeiro item que eu trago para vocês é com relação ao perfil, tá? Entrou. Beleza, peraí. Opa. Eita, hoje tá difícil. Com relação ao perfil, tá? Então aí, cada um de vocês, com a proposta que eu fiz no começo para vocês, pensem o que vocês gostam de fazer. Dentro disso que vocês gostam de fazer, por exemplo, o Dr. Marcos já falou que ele gosta de correr. Eu gosto de caminhar, desculpa. Eu gosto muito de correr. Aí pensem aí o que vocês mais gostam de fazer e dentro disso, né, qual é o valor, qual é a característica que você acha que você precisa ter para fazer isso que vocês mais gostam. Desculpa. Por exemplo, para eu correr, é preciso ter certa determinação, é preciso ter um planejamento e é preciso, assim, ser, como eu falei, né, muito determinada, porque às vezes eu vejo que eu tenho que levantar 5 horas da manhã para fazer um treino, tenho que levantar 4h30, essas coisas. Então, assim, dentro disso, vocês, daquilo que vocês gostam de fazer, qual a característica principal que vocês acham que tem que ter, tá? E como eu sempre digo, eu peço para que vocês tragam um caderno, um papel para fazer anotações, porque fica mais fácil de vocês lembrarem depois sobre algumas informações que a gente está dando aqui, tá bom? E aí, dentro desse perfil, porque assim, vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa que gosta de jogar golfe, ela não pode ser uma pessoa muito agitada, né? Eu acho que eu não serviria para jogar golfe, porque assim, a pessoa tem que ser calma, tem que ser tranquila, né? Tem que ter aquele silêncio, né? A pessoa não pode estar ligada ali no 220, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa... são características que por mais que a gente acha que não, sei lá, vou praticar um esporte, não preciso ter nenhum perfil. Precisamos sim, né? Porque, por exemplo, a pessoa que não... Eu já ouvi várias pessoas falarem que não gosta de correr, que acham, meu Deus, como você aguenta ficar correndo, sei lá, 1, 2 horas ali? O que você fica pensando? O que você faz, né? Então, assim, tem pessoas que não têm um perfil para isso, né? Por exemplo, jogar xadrez, né? Que parece que tá virando ou já virou um esporte. A pessoa tem que ter raciocínio lógico, a pessoa tem que ter o perfil para estratégia, né? Quem joga pôquer, a pessoa, por exemplo, ela tem que ter capacidade de não demonstrar aquilo que está acontecendo com ela, não é verdade? Tudo bom, Anderson? Boa noite. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo fazer uma associação com aquilo que vocês gostam de fazer? Tá claro? Tá dando para a gente seguir dessa forma? E aí, eu queria pedir o seguinte para vocês. Caso vocês não consigam, tá? Beleza, Ronildo. Caso vocês não consigam pensar em algo, né, que vocês gostem de fazer, ou trazer para essa analogia aqui que conforme eu vou apresentando a parte técnica e fazendo essa associação, se vocês não conseguirem pensar nisso, põe aí no chat para a gente pensar juntos, tá bom?
Ah, você gosta de xadrez também, doutor? Você joga xadrez? É esporte, não é? Agora também? Tem campeonato, não tem? Eu lembro que acho que tem campeonato de xadrez. E aí só o pessoal CDF, né? E assim, o perfil que tem que ter, né? De estratégia, de calma, né? E leva tempos. Eu acho que às vezes tem até uns, me corrija se eu estiver errada, que você tem um tempo determinado para fazer uma certa jogada. Então eu não sei qual é a etapa disso, se é muito evoluído ou não. Então, assim, são características que, por mais que a gente nunca tenha parado para pensar nisso, o mais simples dos esportes tem que ter tem que ter um perfil, não é verdade? Ah, legal, Eduardo. O Eduardo tá falando que gosta de artes marciais. Meu irmão, Eduardo, também. Meu irmão, ele é faixa preta em judô. Não é judô. Karatê. Se eu falo judô, ele briga comigo. O Eduardo gosta de artes marciais. Então fala aí, Eduardo, qual é o perfil que você tem que ter para artes marciais, né? E aí a gente vai pensando nisso juntos. Vai colocando aí no chat que eu vou lendo, tá? Vão me ajudando aí. E aí, no planejamento estratégico, a gente tem que fazer uma análise, ou seja, definir, né, como a gente falou semana passada no mercado financeiro, a gente tem que definir um valor para ser investido, né? E aí a gente trazendo para essa parte dos nossos esportes, o que a gente tem que definir como valor? Por exemplo, eu tenho que ver que determinadas provas, elas têm um valor alto, um custo elevado, né? Então eu tenho que levar isso em consideração, eu tenho que colocar isso no meu planejamento estratégico, né? Aí o Dr. Marcos está falando assim, que tem campeonato, né? Em outros países o xadrez é levado a sério. Eu levo o xadrez muito a sério. Aqui a gente acha que não tem essa cultura, né, Dr. Marcos? Mas eu levo o xadrez muito a sério. Eu acho muito interessante, né? Eu tive um namorado que ele jogava xadrez e era muito legal. E ele participava de competições e eu ficava lá. Nunca consegui aprender, mas era bem legal. Aí o Eduardo tá falando que para as artes marciais, determinação, força de vontade, legal. E agora me falem, ainda dentro do planejamento de vocês, dessa atividade esportiva, né? Qual é o valor, qual a definição do valor que vocês têm que pôr? Por exemplo, eu gosto também muito de triatlo. Só que triatlon é muito caro. Então, eu já defini logo de cara. É uma coisa que para mim, no momento, não dá. Eu não consigo investir nisso. Porque a pessoa, além da inscrição, que geralmente gira em torno... A inscrição para participar, tá? Do triatlon, ela gira em torno de R$1.000, R$2.000. Ainda tem todo o equipamento. Tem a roupa, tem a bicicleta, tem vários equipamentos. A bicicleta não é barata. A bicicleta geralmente é em torno de um carro popular, o valor das bicicletas, né? Aí a Gil tá falando assim, que ela gosta de treinar, fazer exercícios em geral, sente muito bem. Precisa de disciplina, não é, Gil? Então, olha só que legal. O Eduardo tá falando que precisa de persistência também, verdade. E então, assim, olha só que como, sem perceber, muitas vezes a gente faz planejamento, né? E aí, mais pra frente a gente vai ver em que momentos que a gente acaba falhando nesse planejamento, né? Então, assim, como o Dr. Marcos falou, aqui não é muito valorizado o xadrez, né? Talvez até por conta dessa nossa cultura, né? Que a gente não tem tanta cultura voltada para o planejamento. Não sei se vocês perceberam, agora tem saído algumas notícias que eles vão começar a colocar educação financeira nas escolas, porque não tem. Então, assim, a gente não tem essa cultura do planejamento financeiro, né? E dirá como um outro tipo de planejamento. E no esporte, a gente acaba se disciplinando um pouco, não é verdade, Eduardo? Né? Que ele falou da determinação. E eu vejo que em artes marciais tem muita disciplina. A questão da disciplina é muito forte, né? Aí, eu queria que vocês pensassem, então, nessa parte do gasto, de definir o valor. Porque por mais que a gente entra no mercado financeiro, eu vou começar, né, no mercado financeiro, eu tenho um valor aí para investir. A gente viu na semana passada que não é bem assim. Existem valores por trás disso que a gente não mensura e que eles são importantes para que a gente consiga se manter no mercado. A mesma coisa, se eu quero realizar uma determinada prova, né,
eu vou fazer um triatlon e eu não tenho, eu vou pensar, eu tenho valor para investir na inscrição, mas eu não tenho valor para me preparar para a prova, né? Então não adianta, eu vou perder eu vou perder tempo com isso e perder dinheiro também, porque assim, eu fiz um valor, paguei a inscrição, só que eu não consigo me preparar, porque tem outros gastos que envolvem isso, né? Então, adiante, vamos lá. Com relação a metas e indicadores, que tudo faz parte do planejamento estratégico. Nós vimos semana passada, né, que com relação a metas e indicadores, a gente falou um pouco da questão da importância de ter uma planilha, nós falamos da planilha do Charles, né? Nós falamos que a pessoa pode montar um Excel. E aí, como a gente vê essa questão de metas e indicadores naquilo que a gente gosta de fazer no dia a dia com relação ao esporte? Tá? Então eu vou trazer para a minha realidade de maratona. Por exemplo, eu não posso simplesmente me inscrever numa prova de 42 quilômetros, 192, que é uma maratona. Eu não posso simplesmente me inscrever sem olhar, por exemplo, se eu tenho condições para isso, né? Outra coisa, eu tenho uma meta, que nem esse ano, quando eu fui me inscrever para a maratona, e eu gostaria que vocês compartilhassem aí comigo, né? A Gil, o Dr. Marcos e as demais pessoas que estão na sala, né? O Eduardo, como vocês fazem com relação a metas e indicadores para essas atividades que vocês gostam de fazer, tá? Então, assim, esse ano, quando eu fui fazer essa minha prova, eu estabeleci uma meta. Qual era a minha meta? Eu queria fazer a maratona, os 42 quilômetros, em 3 horas e 40 minutos. Tá. Para eu fazer essa maratona em 3 horas e 40 minutos, eu tive que trazer alguns indicadores para isso, né? Então, por exemplo, no mercado, eu quero tirar, sei lá, R$2.000 por mês. Esse é meu objetivo no mês. Então, quanto eu tenho que fazer por dia para que eu consiga atingir esses objetivos, considerando os custos, os gastos, né? E como eu vou mensurar isso, né? Como eu vou ver se eu estou no caminho certo? Quais são os indicadores que eu vou utilizar para isso, né? Então, no caso dessa maratona, os meus indicadores, eles eram tempo versus percurso, né, espaço, conforme uma planilha que eu seguia. Então, muitas vezes, né, e daí já vem algo que às vezes passa despercebido pela gente no mercado e a gente não dá muita atenção, só que o resultado a gente vai ver lá na frente. E eu vou falar para vocês por quê. Nesse tempo que eu treinei, eu fiquei 4 meses treinando. Em nenhum momento eu consegui fazer um pace pace, para quem não sabe, é você correr quantos minutos você corre por quilômetro. Então, eu queria fazer, para eu conseguir nesse tempo, eu tinha que fazer cada quilômetro em 5 minutos e 20 no máximo. Poucas foram as vezes, né? E eu estava treinando para fazer 5 minutos cada quilômetro. Por quê? Porque eu ganharia uma resistência para que quando eu chegasse na prova, que era o momento crucial, eu conseguisse fazer tranquilamente os 5 minutos e 20, né? Só que em nenhum momento dos meus treinos eu consegui fazer esses 5 minutos por quilômetro. Conseguia 1, 2, 3 quilômetros em alguns treinos, mas assim, não foi satisfatório para mim. E aí, às vezes, a gente está no mercado financeiro, o que acontece, né? Eu sei que eu tenho que tirar, por exemplo, né, para que eu consiga ter um X valor no final do mês, eu tenho que tirar tanto por dia. E às vezes eu não consigo isso por dia. Ou às vezes o que eu faço? Eu deixo para fazer o meu levantamento financeiro no final da semana e vejo que eu não atingi a meta. Aí eu penso, não, mas tudo bem, eu dou uma desculpa. Mas o mercado estava ruim. Mas essa semana foi semana de payroll. Essa semana foi uma semana que eu não estava, que eu tomei muito stop. Eu não sei, a gente sempre dá uma desculpa. Só que, atenção, não me deixem esquecer de falar para vocês depois do final, tá bom? Porque é importante a gente levar em consideração todas as informações no momento do planejamento estratégico, tá bom? Deixa eu ver enquanto isso aqui como que tá o chat, o que o pessoal tá falando.
Aí o Anderson tá falando assim, ó, eu preciso fazer um cronograma dessas atividades, pois não estou conseguindo realizar. Pois é, Anderson, assim, a minha sugestão que eu trago para você, Anderson, é que você traga um papelzinho e uma caneta no momento que você estiver acompanhando a live, que aí você faz essas anotações e vai fazendo aos poucos, né? Assim, uma outra sugestão que eu trago. Não adianta você querer fazer tudo em um único dia. Você tá me dizendo que não consegue fazer. Então não adianta amanhã, você fala assim, esse final de semana, então amanhã eu vou sentar e vou fazer todo o meu planejamento estratégico. Você não vai conseguir. E o que é pior, você vai se frustrar. Por quê? Porque você nunca fez, então você tem que começar a criar o hábito. E a gente só cria o hábito quando a gente vai colocando gradativamente algumas atividades na nossa rotina diária. Tá? Então, traga um papel, uma caneta, vai anotando, faz assim, olha, amanhã eu vou fazer a parte do perfil. Pensa, faz bonitinho, arquiva. Depois de amanhã eu vou fazer a análise, tá? Então tenta fazer aos poucos para que você não se frustre. A mesma coisa agora correlacionando com o esporte, atividade física, especificamente com a maratona. Algumas pessoas que querem começar a correr, elas falam o seguinte: eu quero começar a correr. Aí a pessoa já vai logo para 5 quilômetros. Ela não vai conseguir, ela tem que ir aos poucos. E o que é pior, ela vai se frustrar. E, gente, correr cansa, eu falo, né? Às vezes a pessoa fala, que gostoso ver alguém correndo. Não, correr cansa. E cansa, e dói. Então, assim, a pessoa tem que ter criar o hábito para gostar daquilo, porque tem um prazer, sim, mas antes do prazer tem o sofrimento, tem a dor, né? Antes da endorfina ser liberada, tem um pouco de sofrimento, sim, né? Aí a Laura tá falando pra gente, verdade, conhecer as nossas limitações e escolha no esporte mais adequado faz toda a diferença. Não é verdade, Laura? A natação, a corrida, o vôlei, etc. Na bolsa, swing trade, day trade, opções. Muito bom, Laura, obrigada. É exatamente isso. Perfeito. Olha que associação maravilhosa que a Laura trouxe pra gente. Ela trouxe essa questão de que, como ela fez essa associação de saber o seu esporte conforme seu perfil, vai te ajudar você definir aquilo que você consegue fazer na bolsa. Perfeito, Laura. É isso mesmo, né? Se é swing trade, se é day trade, se são opções, se é buy and hold. Perfeito. Muito bom, Laura. Obrigada. Oi, Palu, tudo bom? Boa noite. Aí a Gil tá falando assim, eu procuro me planejar diariamente, nas horas vou fazer os trades, que horas vou estudar, que horas vai treinar, para não deixar de fazer nada que se propõe. Perfeito. E a sensação de satisfação e realização é muito grande, não é, Gil? Fala pra mim no final do dia se você não se sente bem, se você não se sente, puxa, foi mais um dia produtivo, né? O Everton tá dizendo o seguinte, oi, boa noite, tudo bom, Everton? O principal, falando em planejamento estratégico para nós traders, é entender que todo planejamento é mutável, logo as metas podem mudar. Sim, Everton, todo planejamento é mutável, logo as metas podem mudar. Mas o que acontece? Se eu não tiver bem clara, né, bem claro, como foi falado ali pela Laura, né, eu sei qual é o meu perfil, eu vou analisar o que tem que fazer. Se eu não tenho bem claro qual é o meu perfil e aquilo que eu consigo atingir, o que eu consigo fazer, dentro de uma questão financeira, eu vou ficar mudando toda hora minhas metas, meus indicadores. Tá claro isso para você, Everton? Porque assim, a meta as metas, elas mudam conforme... os indicadores mudam conforme as metas. As metas, elas podem ser mudadas, sim. Só que assim, se eu conseguir, antes disso, analisar o meu perfil, né, e ver dentro desse meu perfil quais são os meus gastos, né, definir valores, investimentos, etc., conforme nós conversamos na outra aula, eu vou mudar as minhas metas. Dentro da minha meta vai estar, por exemplo, qual vai ser a minha próxima meta, entendeu? Porque assim, faz todo sentido isso que você falou, o planejamento, ele é mudável, mas a mudança, ela deve estar dentro do planejamento. Ficou claro para você, Everton, isso que eu falei? Porque senão a gente incorre no risco de nunca efetivar nada. Então, assim, a mudança, ela deve estar dentro do planejamento.
tá? Então, como no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? Se eu ainda não tenho condições de fazer 42 quilômetros, eu posso começar com 10, depois eu vou para 15, e, tá tudo dentro da minha meta, né? Então, vou fazer 10 primeiro, depois eu vou me planejar para fazer 15, por exemplo, né? E aí, vocês vão, dentro dessa, que eu tô pedindo para vocês fazerem essa associação hoje, para ficar um pouco mais clara essa parte emocional, vocês vão vendo qual meta qual é a próxima meta dentro desse planejamento estratégico. Beleza? Tudo bem, Everton? Entendeu? E é perfeita essa colocação que você trouxe, é isso mesmo, o planejamento ele é mutável, né? Aí a gente só tem que tomar esses cuidados, porque assim, é muito fácil a gente mudar, né? Beleza. E obrigada pela sua contribuição, viu, Everton? Assim como todo mundo. Aí o Eduardo tá falando assim, eu faço uma lista de tarefas diárias e vou riscando. Legal, Eduardo. Isso é uma forma da gente não perder o foco, né? E aí, pessoal, a gente falou da questão dos custos, né, da corretagem tal, da outra vez, das taxas que envolvem. Lembram que eu falei para vocês que, assim, muitas vezes o verdinho ali na plataforma não necessariamente representa ganho, né, que ele pode representar a perda. E aí, trazendo para essa nossa analogia, né, o que tem também de custos numa maratona, e eu queria que vocês colocassem dentro dessa vivência de vocês, dessa experiência. Olha só, não é simplesmente eu chegar e sair correndo para o dia da prova. Olha os custos que envolvem isso também. Tem suplementos, tem tênis específicos, tem as roupas adequadas, né? E daí, por exemplo, nesse momento eu percebo que não dá para eu fazer, por exemplo, um triatlon. Por quê? Porque eu não tenho como comprar uma bicicleta que tem um valor de um carro popular, os equipamentos que correspondem a isso, né? Ter toda a assistência médica que é necessária por trás disso, né? Então, olha só os custos chegando aí. E assim, é tão engraçado que a gente parece que faz isso meio inconsciente quando a gente vai tomar algumas decisões na nossa vida, que seja para uma viagem, por exemplo, mas no mercado financeiro muitas vezes a gente não faz isso, né? E como é importante. Eu lembro até do colega que contribuiu com a gente na outra live, que ele falou assim, olha, por isso é que a corretora me estopa, porque ele não tinha esse cuidado com esses custos operacionais. E não que ele fosse displicente, de forma nenhuma, é porque às vezes a gente não para fazer esse planejamento, não é verdade? Aí o Dr. Marcos está falando assim pra gente, ó. Tem uma rotina diária antes de abrir o mercado. Fazer leitura do mercado, marcar pontos importantes e atualizar minha planilha. Com dados da B3, faço todos os dias às 8 horas. Perfeito, muito legal. E isso, né, até eu queria que você até colocasse aí pra gente, eu acho que isso dá até mais segurança para a gente entrar, né? A gente entra com mais tranquilidade, sabendo onde a gente está, sabendo, se ele for para esse lado ou se ele for para aquele lado, né? Isso traz mais clareza, não é verdade? E aí o Palu tá falando pra gente. Obrigada, Palu, obrigada, viu? É isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando, bora dar like aí. Por favor, né? Eu vou passar aqui para vocês também o meu canal no YouTube, porque assim, essa parte do planejamento estratégico, eu expliquei na semana passada bem detalhadamente, a gente discutiu item por item, né, sobre ele. E aí hoje eu só trouxe mesmo pra gente fazer essa analogia. Então, quem quiser, dá uma olhada lá no meu canal, que tá explicando, que eu tenho bem detalhadamente ali, tá bom? Deem uma olhada lá no canal. Passei para vocês o link, tá? Aí vamos lá, vamos rapidinho, né? Porque eu já tô vendo que é sempre assim, né? Eu me atraso, falo mais que... Aí o plano de ação, vambora. Qual é o plano de ação que nós temos? Praticamente, língua presa, praticamente, né? A gente controlar e acompanhar, né? Quais serão as próximas atitudes, quais são as próximas ações. E daí... É parte difícil, né, Everton? E eu ia até falar em você agora mesmo. E daí, é como o Everton tá dizendo, como o Everton disse aquela hora pra gente, né, nos alertou. É nesse momento, né, que a gente vai controlar e acompanhar para saber até se essas metas estão adequadas, né? Beleza, pessoal? Deixa eu passar para não tomar mais tempo de vocês. Agora vamos para a parte
que a gente fala com a importância do gerenciamento de risco, tá? Então, assim, a gente tem que identificar os riscos. Então, vamos lá. No mercado financeiro, por exemplo, quais são os riscos que a gente deve identificar, além de outros? Eu sei que a Carol ontem falou sobre isso bastante para vocês. Então, assim, eu não vou repetir o assunto, só vou trazer algumas coisas para a gente pensar no fator psicológico, tá bom? Então, assim, qual é o risco que a gente corre? Acabar a energia no momento que a gente está operando. Alguém já passou por isso? Alguém já pensou nisso? Gente, eu penso nisso sempre, eu morro de medo. Até quem já passou por isso, que compartilhe com a gente e diga o que fez, né? Às vezes a gente consegue ligar, mas agora dificilmente as corretoras estão atendendo, né? Tá tendo uma certa dificuldade para ligar, né? Aí o Everton tá perguntando, se me permitir, quando comecei, minha meta era 5%, 2%. Hoje é 1%, 5%. Hoje é inviável. Perfeito, é isso mesmo. Legal, Everton, muito bom. Aí ele fala ainda, ó, sobre a energia, eu opero com o celular ligado. É uma forma, isso, pra zerar, é verdade. Cair a internet, né, Fernando? É isso mesmo. Então, ó, são riscos que a gente corre, né? E aí, outra coisa, pular o stop. Imagina, ó, a situação. Vamos imaginar uma situação bem complicada, né? Não vamos facilitar. Mão cheia. A gente tá de mão cheia e pula o stop. É um risco, não é verdade? É um risco. Infelizmente, a gente só percebe esses riscos quando acontecem. Comigo foi assim. Eu só percebi que podia pular o stop quando o meu stop pulou, né? E quando, gente, a gente vai lá, coloca a saída, né? Vai na entrada, vai fazer um scalperzinho, ele pula a sua saída e volta. Aí dá vontade de chorar, né? Esquecer a ordem aberta, é verdade, Gil. Eu coloquei até isso ali, né? Lá no slide lá pra frente. É exatamente, esquecer a ordem aberta, né? Jesus, pelo amor de Deus, né? E daí, olha só. Analisar. Então, como que a gente pode fazer? A gente analisa quais são essas probabilidades e as consequências disso. De esquecer a ordem aberta, Gil, já aconteceu com você? Meu Deus do céu, que desespero. Não é verdade? Desespero. Não, se você tem um limite ali, por isso é que a gente tem que saber quais são as probabilidades, as consequências, já vou passar até o próximo que tá ligado a isso. Classificar isso. Isso é muito grave, né? Então, assim, como eu vou lidar com isso? E aí, monitorar qual é essa magnitude, qual a intensidade desse risco. E quando eu falo dessa intensidade do risco, eu falo até no sentido de que, como aconteceu com a Gil, quanto de dinheiro eu tenho na conta, né? Daí a importância de eu definir isso também, não é verdade? E aí, né, no esporte, né, na competição, na maratona, quando a gente traz para isso, qual é o meu gerenciamento de risco, né? Nesse momento, a possibilidade de eu ter lesão, né, de eu treinar demais e não conseguir fazer a prova no dia, né? Ou acontecer dar algum piripaque, né? No, sei lá, ficar gripado, não conseguir executar os treinos, né? Adoecer. E aí, o que eu acho que pega aí em todos os sentidos, eu gostaria que vocês trouxessem ali para aquilo que vocês gostam de fazer e associassem com o nosso mercado, é o quanto isso afeta, né, a nossa parte psicológica, né? Então, assim, o quanto as consequências do nosso mau gerenciamento, ele afeta o nosso psicológico, né? Então, traz um desânimo. Olha só, imaginem você, né? Você vai lá fazer aquilo que você gosta muito de fazer, né? Se prepara um tempo e começa a se preparar para natação, por exemplo, né? Como vocês trouxeram. Eu vou treinar, aí dias frios eu vou lá e treino, de repente acontece uma lesão. Como não fica a cabeça da pessoa, né? Então, assim, é a mesma coisa. Olha só, eu resolvi, eu vou operar no mercado financeiro. É essa que vai ser minha profissão agora. De repente, por uma falta de gerenciamento de risco, né, de eu não analisar essas possibilidades que pode acontecer de acabar a força e eu deixar o meu dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro na minha conta e esquecer de zerar a posição, isso pode levar o meu sonho por água abaixo, né? E a tristeza que não
andar e você começar a repensar tudo nas possibilidades, né? E ter que fazer novamente um planejamento. Será que eu vou ter que voltar a trabalhar para juntar dinheiro, para voltar a operar, por conta de que eu não pensei em riscos que eles podem acontecer e eu não vi quais eram as magnitudes desse risco, né? Para eu me preparar, me prevenir, né? Para que eu não consiga ter uma consequência maior, né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente pensa em algum... por exemplo, aqui, né? Quem vai viajar de carro, vamos dar um exemplo disso. Quem vai viajar de carro? A pessoa não viaja sem step, né? Espera-se que não viaje sem step, né? Então, assim, a gente sabe. Por quê? Porque a gente sabe que um pneu pode furar no meio da estrada, né? A gente deixa sempre alguém avisado, né? Da família, leva um celular carregado. Olha os cuidados que a gente tem. E por que não isso no mercado financeiro, né? Então, assim, como foi falado agora, né? O Everton, eu deixo sempre meu celular ligado. Olha só o cuidado, não é verdade? Então, assim, são coisas que a gente faz em algumas situações na nossa vida, quando são coisas que a gente gosta muito, a gente toma esses cuidados, né? Pensa aí, coisas que vocês gostam muito de fazer, a gente toma esses cuidados para não deixar de fazê-las mais, e no mercado financeiro a gente não toma esse cuidado, né? E aí a gente está buscando uma estabilidade, buscando ter uma renda no mercado e não toma esses pequenos cuidados, não é verdade? E aí, olha só, o Everton tá falando assim, ó. Relação conta, já deixei de competir, não ir a um campeonato por discutir com a esposa. Poxa, é verdade, Everton. Nesses dias nem opero, se houver qualquer fato que me descentralize. Perfeito, Everton. Por quê? Porque você tem um autoconhecimento. É exatamente isso, né? Então, assim, ó, você trouxe uma questão bem importante. Olha só o que já aconteceu comigo também com relação à competição, né? Porque assim, ó, o Everton tá trazendo, pessoal, e para quem não sabe, eu acredito que vocês até conhecem, e tenta trazer uma associação para alguma coisa que vocês gostam muito de fazer e que o emocional, ele pode interferir no resultado. Então, assim, quando você tem algum campeonato, você fica todo voltado para aquilo. E se você não está bem emocionalmente, por mais que você acha que vai conseguir um bom resultado, não consegue. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que eu competia, né? Eu não sei se eu já contei aqui essa história, né? Eu competia com algumas outras amigas, né? A gente tinha uma equipe, né? E nós fazíamos corrida rústica. E eu sabia que, por falta de conhecimento, isso há muito tempo, eu sabia, claro, que eu era uma pessoa que cobrava demais de mim, eu me exigia demais, né, nas competições, e eu era extremamente competitiva. Só que essas duas características, quando elas não são conhecidas, olha a importância do autoconhecimento, elas são uma bomba relógio, né? Então, o que aconteceu? Ia ter uma competição muito importante para o quartel naquela época, né? Além da cobrança pessoal, tinha a cobrança dos amigos, né? Que a equipe estava toda torcendo. Então, lógico que eu me sabotei. Autossabotagem, né? Olha a importância do autoconhecimento. Então, assim, fiz algumas coisas que acabei não tendo o resultado que eu estava esperando. E eu estava preparada para aquilo, né? Então, ó, olha só, né, que é o exemplo que o Everton trouxe, né? E aí ele falou assim, ó, nesse dia falta energia, conexão cai, é dia de payroll, plataforma trava, dá tudo errado, é verdade. E às vezes, se a gente tá bem emocionalmente, essas coisas até acontecem, mas a gente vai tirando de letra, não é verdade, Everton? Só que no dia que a gente não está bem, aí é terrível, né, pessoal? Terrível. Então vamos lá, senão eu não vou conseguir dar conta aqui do tempo com vocês. Eu peço desculpas até que eu me atrasei um pouco hoje, mas foi por conta, eu acho que tá ruim esse OBS, né? Aqui pra mim tá tudo muito lento. Aí, o que acontece? A gente vai agora para a próxima parte, que é a parte que, por mais que todos os outros fatores, eles estejam muito bem alinhados, né? Olá, tudo bem, Alexandro? Você tá bem?
Por mais que os outros fatores estejam muito bem alinhados, olha só. Então, vamos pensar na seguinte situação. A gente fez o gerenciamento de risco, a gente fez o planejamento estratégico, né? Então, assim, o que mais pode dar errado, né? Ai, gente, não tá passando aqui. Nossa, tá travando tudo aqui. Só um minutinho, vamos esperar ele responder. Acho que agora vai. Vamos. Vocês estão aí? Vocês estão me acompanhando? Não tá travando aí pra vocês ainda não, né? Se tiver aí vocês... também se tiver vocês me avisam, né? É que aqui tá complicado. Tá travando? Tá rodando liso, aqui tá tudo sem... Beleza, tá ótimo. Então tá, aí a próxima parte seria a parte assim, que é voltado para a parte técnica. Quando ele resolver ir aqui, eu retomo, tá? Retomo não, é só pra gente passar. Então assim, seria a parte técnica. Essa parte técnica, ela fala da análise gráfica. Então, o que é basicamente a nossa análise gráfica? A gente sabe, na teoria, né, a gente sabe a importância das compras e vendas, que praticamente é uma briga entre compradores e vendedores. A gente sabe disso, né? A relação entre compra e venda. A gente sabe, né, que das tendências, a gente sabe que precisa existir uma tendência, né? A gente precisa definir a tendência. A gente sabe das resistências, né? De parte de resistências e suporte. Só que assim, isso é muito fácil. Ele resolveu voltar, né? Então assim, isso é muito fácil. Deixa eu ir passando já rápido. São coisas que a gente sabe na teoria, né? Só que muitas vezes na prática a gente não para pensar sobre isso, né? Então vamos fazer uma relação novamente, eu trago para coisas que a gente gosta, né? Então assim, por que a importância da tendência, né? Ora, eu não vou fazer uma maratona, por exemplo, se eu não souber como é o clima do local, né? Geralmente qual é o clima que corre por lá, que acontece por lá, que nem... Se já estava frio demais lá em Chicago, eu passei muito frio. E eu não tenho um bom desempenho no frio, né? Então, eu tive que saber disso antes para me preparar, né? Eu tenho que ver quais são os desempenhos de pessoas que já participaram dessa maratona e o que eles disseram. As pessoas que estão ali no mesmo... que buscam o mesmo nível, né? Que buscam o mesmo parâmetro, o que elas disseram, né? Com relação aos pontos de resistência e suporte, né? Que a gente vê no mercado. Então, trazendo para essa vida, fazendo analogia com essa corrida. Então, quais são os pontos maiores de dificuldade? Se a prova tem muita subida, se a prova é mais descida, se a prova é plano, entendeu? Então, assim, vamos pensar, por exemplo, numa viagem, como eu trouxe o exemplo agora há pouco. Eu vejo tudo isso, né? Eu vejo quais são as condições da estrada, eu vejo se é uma estrada boa de dirigir durante o dia ou se eu vou fazer durante a noite, né? Eu vejo se o meu carro tem condições, por exemplo, se é uma estrada lameada, se meu carro tem condições. Então, são coisas técnicas que a gente, na realidade, no dia a dia, quando a gente vai se dedicar àquilo que é um lazer, que é um prazer, a gente pensa, mesmo que não conscientemente, não planejadamente, mas a gente pensa. E no mercado... Muitas vezes a gente sabe, né, que são a relação entre compra e venda, os vendedores e os compradores. A gente sabe muito bem a importância da tendência, né, ou aqueles que não gostam que gostam de operar contra a tendência, eles sabem disso, o momento da contra-tendência, sabe de suportes e resistências. E ainda assim, por que a gente compra em topo e vende em fundo? Não é verdade? Porque tá todo mundo comprando, eu quero vender, né? E quantas vezes a gente não viu, né? Esse meu quantas e quantas vezes no mercado ali, o índice só subindo, só subindo. Aconteceu isso acho que ontem. E aí a gente acreditando, não, ele vai cair, ele vai voltar, né? Então assim, muitas pessoas achavam que ele ia voltar. E ele subindo, e ele subindo. Então, assim, a gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente tem um conhecimento técnico, a gente sabe, a análise técnica nos falou isso, né? Então, é importante a gente estar sempre estudando e ter claro que
se escorar no nosso conhecimento, isso é fundamental. Olha, a minha intuição, eu acho, eu acredito, eu sonhei que o índice ia cair. Problema meu, né? Porque a análise técnica está me dizendo outra coisa. A análise técnica está me dizendo lá num passado não muito distante que ali é um ponto forte de suporte, que ali é um ponto forte de resistência. E por que eu vou ir contra essas informações, né? E se naquilo que eu me proponho a fazer como lazer para minha vida, eu tomo cuidado com essas partes técnicas. Tá claro para vocês, pessoal? Tá muito viajante essa live de hoje? Como é que tá? Eu queria saber de vocês, se tá claro, se não tá. Vocês estão conseguindo fazer as associações que eu tinha proposto? Porque foi eu pensei em fazer uma coisa assim meio diferente hoje, né? Mas eu prometo que eu não faço mais se vocês não estiverem conseguindo acompanhar. Como tá para vocês? Tá? Beleza, tá bom. Que bom que vocês estão conseguindo. Que bom, legal. Fico feliz que vocês tenham gostado. Agora vem, legal, obrigada. Agora vem uma parte assim que a gente tá cansado de ouvir, vocês estão cansados, estão com o ouvido doendo de tanto que eu falo sobre essa parte, né? Então, a parte da psicologia do mercado. Então, vamos pensar nela, nessa perspectiva que eu tenho trazido da gente fazer associações com coisas que a gente gosta. Então, vamos lá. A parte do autoconhecimento, né? E eu trazendo o exemplo novamente para a maratona, né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa hoje, né? Para mim tá claro que eu sou uma pessoa que exige demais de mim, né? Nas provas, por exemplo. Eu quero dar o meu melhor, quero ter um bom resultado. E, além disso, eu sou bastante competitiva. Então, eu tenho que tomar cuidado para que esse tipo de coisa não me sabote. Por quê? Porque, assim, né? Se eu, por exemplo, tenho uma baixa autoestima ou eu tenho uma crença limitante de que eu nunca vou conseguir ser melhor ou me desempenhar melhor numa prova que X, Y ou Z pessoas, eu posso usar isso contra mim mesma. Vocês estão entendendo? E aí a gente traz essa questão para o mercado, porque quantas e quantas vezes a gente vê, nossa, eu sei que eu costumo olhar muito para o resultado das pessoas. E às vezes, né, eu sei até que eu estou certa ou eu estou certo. Mas quando eu vejo determinada pessoa fazendo ou falando algumas coisas, isso me dá um pouco de insegurança. Então, olha só a importância do autoconhecimento, né? Eu saber as coisas que me trazem para crenças limitantes ou que vão tocar em algum ponto que eu tenho que tratar melhor, que cuidar, né? Por exemplo, a autoestima, né? Me achar sempre pior, achar que os meus resultados são sempre piores no mercado financeiro, achar que todo mundo ganha no mercado financeiro menos eu, né? Então são coisas que a gente acaba trazendo, né? E tem que tomar cuidado. E nesse exemplo eu trouxe para vocês essa característica, esse comportamento. Eu acho que seria importante vocês pensarem naquilo que vocês gostam. Qual é a característica, agora que a gente já sabe qual é o perfil de vocês que levam vocês a realizar determinada atividade física, então, assim, o que é que eu trago comigo que já me impediu, né, de ter bons resultados, né? Olha o Everton falando, né, e compartilhando com o Alexandro, que hoje, né, até hoje ele faz isso, ele espera o loss, mas interrompe o gain, né? Legal, acho que o Alexandro tinha colocado uma mensagem, né, Everton, eu não consegui ler também, ele apagou, também não consegui ler. E aí, pessoal, olha só, outra coisa que é importante, olha o conhecimento do ambiente, vamos trazer ali para a maratona, né? Então, assim, e aí para o esporte de vocês também, que foi o que vocês já falaram. Uma maratona, ela é uma prova de resistência. O que é uma prova de resistência? Ela é uma prova que exige muito mais esforço físico que velocidade. Só que algumas pessoas, elas
tentam conciliar isso, né? A velocidade e o esforço físico, mas ela exige muito mais esforço físico, né? Então, assim, uma pessoa que vai fazer a natação, ela precisa de muito fôlego, né? Muita força no pulmão e controlar a respiração. Gente, eu não consigo fazer aquilo que o pessoal da natação faz. Puxa pro lado, eu não sei nadar, eu sei nadar assim pra eu não morrer afogada, né? E aí enfia a cabeça na água, aí o meu professor de natação, ele falava assim, você tem que enfiar a cabeça na água. Eu falava, meu Deus do céu, enfiar a cabeça na água, né? Então, assim, tudo isso, ó, é um conhecimento do ambiente, do que você tem que fazer ali, né? Então, momentos de maratona é um momento estressante antes da prova, né? É um momento de competição de mim comigo mesma, né? De nervosismo, de angústia, né? E daí, olha só, com isso, a gente tem que conhecer quais as minhas ações frente a esse ambiente, né? Então, assim, se é uma pessoa que ela é meio introspectiva, que ela precisa de momentos de silêncio antes de fazer alguma coisa, ela sabe, ela já avisa aos queridos mais próximos, ó, eu preciso ficar calado, eu preciso ficar calada alguns momentos antes, eu preciso pensar, eu preciso me concentrar com relação a isso, né? Então, além de saber conhecer um ambiente, você precisa conhecer quais são as suas ações frente a esse ambiente. Então, a gente está falando também de mercado financeiro, que é um momento muito estressante, é um momento tenso, é um momento que, assim, muitas pessoas não conseguem esperar o momento de entrada, né? Elas sabem que aquele não é o momento de entrada dela, mas ela não consegue esperar, né? Então, assim, qual é a minha ação frente a um mercado que ele está um pouco mais lento hoje? Então, minha ação é essa, X, né? E para isso tudo, né, é importante, né? Por que eu falei para vocês que era para lembrar? Lá no começo, quando eu falei que eu não tinha conseguido o tempo que eu queria nos treinos, né? Vocês se lembram disso? Eu sabia que para eu fazer a maratona no tempo que eu queria, eu tinha que fazer em média de 5 minutos e 20 por quilômetro. Mas eu treinava tentando fazer 5 minutos por quilômetro para eu conseguir um espaço aí. E eu percebi, se eu tivesse prestado atenção ali no planejamento estratégico, olha a importância do planejamento estratégico para o nosso mercado, eu teria percebido que, por causa de uma lesão que eu ainda estava tratando, eu não ia conseguir atingir o meu objetivo. Então, o que acontece? Vamos trazer para a nossa realidade. Se no meu planejamento estratégico eu percebo algumas falhas, e essas falhas estão relacionadas com alguns possíveis riscos, né, que a gente viu que essa parte está nos riscos, com alguns possíveis riscos que eu percebo, não só dos riscos, mas com algumas possíveis estratégias que eu não tomei, ou não adotei, ou eu não tenho condições, então eu posso não ter o resultado esperado. Por exemplo, no meu planejamento estratégico, eu quero tirar 1.000, 2.000, 3.000 por mês. Só que quando eu vou fazer ali a parte de custos, o meu dinheiro, ele não comporta isso, porque eu só consigo operar 1 ou 2 contratos. Estou trazendo um exemplo bem simples, tá, pessoal? Para a gente conseguir entender. Então, não adianta eu achar que no final do mês eu vou ter os 2, 3, 4, 5 mil, porque lá no começo eu deveria ter detectado isso. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Eu tô conseguindo me fazer entender? Aí o RT tá falando assim, ó. Hoje em dia já não me sinto tão tenso durante os trades. Passei a sentir-me assim quando comecei a usar uma mão bem leve no começo do dia. Perfeito, RT. Olha outro exemplo aí que ele trouxe pra gente. Olha só. Coisas que a gente vê ali no planejamento estratégico, que a gente olha no momento em que a gente está fazendo gerenciamento de risco também, ó, que a gente olha na análise do nosso perfil, que é como ele está falando ali, ó, eu ficava ansioso, e aí, para que eu consiga atingir o objetivo que eu quero. Pessoal, tá confuso? Ficou confuso? Esse último fechamento aqui que eu falei para vocês, eu já tô encerrando, tá? Que já é 9:02, eu vou encerrar já, tá bom? Não vou prender mais vocês, não. Esse último fechamento aqui que eu trouxe, eu tentei fazer com que vocês percebam a importância de cada etapa. Ficou claro? Vocês estão aí ainda?
Ficou claro para vocês? Eu consegui me fazer entender? Se eu não conseguir, por favor, me falem, que eu vou tentar na próxima vez, né? Na próxima live, semana que vem, eu tento explicar esse finalzinho novamente para vocês, tá? Ah, ficou? Legal, legal, tá ótimo. E para isso, pessoal, olha só, tem a inteligência emocional, né? Que é o meu trabalho, que é voltado para isso. Para quê? Para que a gente consiga analisar não só essa parte estratégica, não só a parte de gerenciar o risco, mas também o nosso emocional. Como eu ajo diante de determinada situação, tá? E eu estou, né, vou trazer para vocês aqui, eu já tinha falado desse desafio uma vez na sala com o Peretti também está fazendo esse desafio. Eu estou montando um e-book para vocês, né? Esse e-book vai sair gratuito. E esse e-book eu vou falar um pouco dessa parte da inteligência emocional, de estratégias para a gente desenvolver a inteligência emocional, tá bom? Só que para eu lançar esse e-book, né, eu fiz como o Peretti, a gente lançou um desafio. Eu quero 1000 inscritos no meu canal. Quando bater 1000 inscritos no meu canal, eu lanço o e-book gratuito para vocês. Pode ser assim? O que vocês acham? Pode ser? Ai, obrigada, Palu, que você passar o canal aí pra mim, eu ia passar agora. Obrigada, viu, Palu? Você é muito gentil. O que vocês acham? Aceitam o desafio? Me ajudam nesse desafio? Aí a Gil tá falando assim, está muito claro, Danusa, analisando bem, a gente percebe que possivelmente o que queremos fazer não é o que podemos. Exatamente, se resumiu muito bem, Gil. Perfeito, é isso mesmo. Então, nem sempre o que a gente quer é possível. Né? Então, a gente tem que analisar uma série de fatores antes, né? Aí o Dr. Marcos está falando, antes eu ficava ansioso para o mercado pegar logo no meu alvo. Pois é, Dr. Marcos, então assim, a gente não tem esse controle. Então, ó, é um conhecimento que você já está tendo. E qual é a sua atitude diante de situações como essa? Você já sabe, você fica ansioso, às vezes você pode entrar até antecipado. Então, vamos montar algumas estratégias para evitar isso, né? Então, vocês aceitam o mesmo desafio? Então, para ficar, eu vou montar o e-book, né? Já estou montando. E assim que eu atingir 1000 inscritos no canal, eu lanço, né, para vocês gratuitamente o e-book. E aqui eu trouxe, né, só uma palhinha para vocês, uma foto minha, né, que eu tirei lá. Por quê? Consegui pegar a medalha. Não consegui, né, no tempo que eu queria, mas eu consegui concluir a prova, né? Então, assim, foi um tempo, assim, foi meu pior tempo numa maratona, mas eu concluí a maratona, né? E assim, hoje pensando, e eu trago isso para o mercado financeiro, que quantas e quantas vezes no mercado financeiro a gente percebe algumas coisas e não toma atitudes com relação a ela. Hoje, se fosse para eu voltar lá no começo, eu teria feito muitas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, eu não consegui no tempo que eu queria, mas já tinha indícios me falando que eu não ia conseguir. Por que eu não acreditei? Não é verdade? Eu já vinha de uma lesão, estava tratando a lesão, não estava conseguindo fazer o tempo. Tudo estava me falando que não ia dar certo, né? Então, assim, tudo está me falando, eu não vou conseguir tirar os R$2.000 por mês. Por quê? Porque, assim, eu não tenho valor para isso, eu não me preparei, eu não tenho conhecimento técnico. Ó, várias coisas já vem me falando conforme o meu planejamento. Não é verdade? Então, assim, vamos aproveitar que a gente ainda pode operar, que a gente ainda tem condições de operar, e vamos sentar e fazer um planejamento adequado para que a gente não tenha que sair da corrida, né? No meu caso da maratona, né? Não tenha que deixar de ganhar a nossa medalha, né? Então, é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Aqui estão meus contatos. Ah, obrigada. O pessoal que tá me dando parabéns, o RT, o Luiz, obrigada, viu? Obrigada, Gil. Você tá nessa também? Obrigada. Ah, você fez a meia? Que legal! Você fez a sua primeira maratona em agosto, que legal! Vai, vamos trocar figurinha de corrida aí, RT. Me chama lá no Instagram pra gente conversar. Obrigada, Everton. Obrigada, viu? E aí, pessoal, olha só. Esse é meu Facebook, tá? É danusamachado.com.br. Eu abri agora uma página de psicologia do mercado financeiro. Tô colocando algumas informações lá todos os dias. Eu tenho procurado por informações. Quem quiser conversar comigo, esse é meu contato, tá? De e-mail, contato@danusamachado.com.br. E o meu YouTube e o meu Instagram é o mesmo, é Danusa Machado, tá bom? Obrigada, viu, Everton? Você parou de correr em 99?
Ah, que pena. Mas bora aí pensar em retomar, né? É uma coisa muito gostosa, né? A gente só tem que ir com cuidado para não se lesionar, né? Não se estourar. Obrigada, Flávia. Obrigada. Olha, eu que agradeço a participação de vocês, agradeço o compartilhamento de informações que vocês trouxeram, porque não seria possível fazer essa live, né, tão dinâmica, tão tranquila, se vocês não participassem também. A participação de vocês é fundamental para o meu trabalho, tá bom? Obrigada, pessoal. Aos 42 você fala, ai, quantos anos você acha que eu tenho, Everton? Eu tenho 45. A minha primeira maratona eu fiz com 42 anos. Meu irmão ainda brincou, falou assim, ó, 42 é 1 quilômetro para cada idade. A minha primeira maratona eu fiz com 42 anos. Eu já corria, mas nunca tinha feito maratona, né? Mas agora, 45 anos, né? E a minha primeira foi com 42. Obrigada, viu, Palu? Muito obrigada pela sua ajuda, que é sempre boa aí, que você colabora bastante com a gente. Pessoal, boa noite, bom descanso a todos. Eu agradeço do fundo do coração a participação de vocês, tá bom? E até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Vamos ver se eu consigo. Gente do céu, tá tudo travando aqui. Bora encerrar, interromper transmissão. Beijo, Gil. Fica dando.